Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi. Para esse início, eu vou mostrar para vocês então aqui o movimento uniforme versus o movimento uniformemente variado, as fórmulas e um geralzinho, tá? Só para vocês entenderem a ideia, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Eu já coloquei aqui que quando a gente fala movimento uniforme, o uniforme tem a ver com o valor da velocidade não mudar. O valor da velocidade ser o mesmo. Ah, tá, professor. Pois quando a gente fala que o valor da velocidade não muda, significa que o módulo do vetor velocidade é constante. E aí, lá em notação vetorial, eu expliquei para você, pessoal, toda vez que a gente tem módulo de um vetor, né? O módulo disso é só o valor daquele vetor. Tá dizendo que o valor daquele vetor é constante, tá? Só o valor. Beleza? Tranquilo? Se você ainda não viu notação vetorial, dá uma olhada aqui nos vídeos, lá na playlist de vetores, fala só sobre vetores. Então tem um videozinho explicando sobre notação vetorial e vários vídeos também sobre vetores. Beleza? E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente fala que o módulo da velocidade é constante, ou seja, que o valor da velocidade ele permanece sempre o mesmo, isso significa que a aceleração é zero. A aceleração é zero significa que não tem aceleração. Ah, tá. Pessoal, quando a gente fala que existe aceleração, acelerar significa variar a velocidade. Ah, tá. Então, se existe um valor que não seja zero, né? Um valor para aceleração, significa que essa velocidade está variando. E se a velocidade está variando, ela pode variar tanto a velocidade em valor, né, quanto também em direção e sentido. Mas essa parte de direção e sentido, variação da velocidade em direção e sentido, vai ser para um assunto específico em outras aulas, beleza? Por enquanto, vamos se atentar mais com a questão do valor, tá? Então, a gente tem então que a aceleração ser zero significa então que não há variação de velocidade. Beleza? Aí por isso que a aceleração é zero. Se não existe variação da velocidade, então significa que o módulo da velocidade é constante, o valor da velocidade é constante. E quais são as fórmulas que a gente usa no movimento uniforme? No movimento uniforme a gente tem o só sorvete, né? Que foi uma formulazinha que eu passei para vocês aí. O só sorvete é assim, ó. O S é o que, pessoal? É o espaço final, ou também chamado de posição final. Beleza? O S0 é o espaço inicial, ou posição inicial. O V é velocidade escalar, né? É o valor da velocidade. E o T é o tempo. Tá bom? Na playlist de movimento uniforme, vocês vão ver tudo isso. Ou seja, o que é o movimento uniforme, quais formas uso e várias questões para vocês ficarem tops. Inclusive, essas questões aqui tem várias questões só usando essa fórmula para mostrar para vocês como é que funciona essa fórmula, tá? Então é importante para vocês também dar uma olhada nessa playlist de movimento uniforme, beleza? E além disso, a gente tem então a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Esse delta em física, pessoal, delta significa variação, tá? E toda vez que falar delta, é variação. Variação é sempre o final menos o inicial. Tá? Então, quando eu falo variação do espaço, significa que é o espaço final menos inicial. Variação da posição é posição final menos inicial. Tá? ΔS pode ser variação do espaço ou variação da posição, beleza? Então, a gente tem ΔS sobre ΔT. E a velocidade média vai ser, então, espaço... O que é o ΔS? Ó? É a posição final menos a posição inicial, né? Que é o delta, dividido pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Normalmente, posição final, posição inicial. A posição final, tá vendo? É só coloco S aqui, ó. Posição inicial, a gente colocou essa bolinha aqui, S0, né? Essa aqui seria a posição inicial dele, tá? Então, ficou S menos S0 sobre T menos T0. Pessoal, essa fórmula aqui da velocidade média, ela não é só usada em movimento uniforme, não. Ela é geral, ela pode ser usada em qualquer tipo de movimento. Ah, ela é um caso geral? É. Apesar de eu ter colocado ela aí, ela é um caso geral, tá bom? Eu vou até colocar aqui pra gente, ó, que essa nossa formulinha aqui, ó, essa bichinha aqui, ó, ela é de um caso geral. Pode ser usada em movimento uniforme? Pode. Pode ser usada em movimento uniformemente variado? Pode. Pode ser usada em outro movimento? Pode, tá?
Ela é um caso geral, dá para usar em qualquer tipo de movimento. Beleza? Então tá aqui o movimento uniforme, tá? Essa aqui é uma explicação rápida antes de a gente entrar na sequência dos exercícios, das teorias relacionadas a movimento uniformemente variado. A gente vai ficar focado nisso, nessa playlist, tá bom? Então vai ser mais movimento uniformemente variado, é só para vocês lembrarem. E pessoal, a gente então vai agora ver movimento uniformemente variado, tá? O que é o movimento uniformemente variado? É um movimento onde a velocidade está variando de forma constante, beleza? Linear. Então é como se fosse assim, ó. Quando a gente fala a aceleração é diferente de zero, ou seja, existe uma aceleração constante, tá? Quando a gente fala que a aceleração é diferente de zero, é porque a aceleração ela é constante, ela tem um valor, tá? Poderia ser assim, a aceleração igual a 2. 2 o quê, professor? 2 metros por segundo ao quadrado? Vocês já vão ver sobre isso. Ah, tá. Então, uma aceleração constante. Só que, quando a gente fala que a aceleração é constante, significa que a velocidade está variando. E a velocidade estar variando, ela pode variar em direção, sentido, mas também pode variar em valor, tá? Nessa playlist, tá, a gente vai trabalhar com a variação da velocidade em valor, tá? Em valor. Tranquilo? Para vocês terem ideia. Então, a gente vai usar várias formas. Então, a gente tem que a aceleração, ela no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é diferente de zero, tá? Ou seja, existe uma aceleração. E quando ela é diferente de zero, significa então que há variação de velocidade, tá? E essa variação de velocidade é uma variação de velocidade de forma linear, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Beleza. Aqui é a formulinha. Essa aqui é a fórmula da aceleração, pessoal. A aceleração é ΔV sobre ΔT. E o que é ΔV? O delta é a variação, é sempre o final menos o inicial. Então vai ficar velocidade final menos velocidade inicial. Ah, tá. E o que é o ΔT? ΔT é tempo final menos tempo inicial, beleza? Essa é a formulinha da aceleração, tá? Para você descobrir a aceleração de um corpo, qual a aceleração dele, beleza? E na sequência de vídeo a gente vai começar a dar foco nisso por enquanto. Depois eu vou mostrar cada uma dessas formulinhas, tá bom? Aqui é só um geral para vocês entenderem mais ou menos a ideia do que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Então vamos lá. A gente tem também as formulinhas. Essa fórmula aqui é a fórmula para movimento acelerado. É, professor? Uhum. Que tipo de movimento acelerado? Esse aqui, o uniformemente variado, tá? É o MUV. MUV, movimento uniformemente variado. E a gente tem então essa fórmula, ó. S, posição final, é igual a S0, que é posição inicial, mais V0T. O que é isso? É velocidade inicial vezes o tempo. Ah, tá. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nossa, professor, que fórmula grande! Pois é, ela é grandinha. Mas eu coloquei aqui uma frase para ajudar vocês a decorarem ela, para ser mais fácil na hora de a gente começar a fazer os exercícios, beleza? E a fórmula é sentado sozinho vendo TV até 2h30. Olha aqui que legal, ó. Sentado sozinho vendo TV até 2h30. Ah, que legal! E essa fórmula aqui é uma fórmula de movimento uniformemente variado que tem aceleração. Olha aqui a aceleração aparecendo aqui, ó, o A, beleza? De aceleração. Tranquilo? Vamos lá para outro, ó. A gente tem também essa fórmula aqui, ó, que é V é igual a V0 mais AT, né? V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, é o valor da aceleração, que é constante, né? O valor dela, vezes o tempo. Beleza? E aí a gente tem então a formulinha Vi vovó atrás do tarado. Êêê! Beleza? Para vocês não esquecerem, tranquilo? Porque a gente vai trabalhar muito essas fórmulas ao longo aí dos vídeos, das teorias e dos exercícios, tá bom? Ó, vamos lá então, a gente tem também essa outra fórmula aqui que é a equação de Torricelli, que é assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração
vezes o ΔS, tá? Esse ΔS aqui, pessoal, ΔS é a mesma coisa que a distância percorrida. Quando você tem um carro, né, desde que ele não volte, né, e ele está indo no mesmo num sentido, né? Então, quando você faz a posição final menos a posição inicial, você acaba encontrando a distância percorrida por ele, tá? Então, assim, esse ΔS aqui vai ser a distância percorrida no caso de um movimento acelerado. Tudo bem? Beleza. E aí a gente tem também uma frasezinha para poder decorar desse negócio, que é a seguinte, ó. Vi vovó mais 2 anões em um triângulo de samba, ó. Vi vovó mais 2 anões em um triângulo de samba. Ê, que legal! Só não esqueça, pessoal, que a primeira velocidade é a ao quadrado e a velocidade inicial também é que é ao quadrado, tá? Não pode esquecer isso, não vai errar a questão, tá bom? Não esqueçam isso. E a gente também tem, pessoal, uma outra formulinha, que é a fórmula de velocidade média. Olha lá, velocidade média é igual a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Pessoal, atenção, atenção. Essa fórmula aqui só pode ser usada em um movimento acelerado. Que tipo de movimento acelerado? Um movimento uniformemente variado. É um movimento que tem aceleração e que seja o MV, beleza? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não dá para usar isso aqui em qualquer situação, tá? Vocês vão ver que a velocidade média não é a média das velocidades, né? Eu acho que provavelmente eu já coloquei algum vídeo falando sobre isso, né? Nesse caso aqui, a velocidade média é a média da velocidade inicial com a final no movimento uniformemente variado que tem aceleração. Beleza? Tranquilo? Beleza, então olha só, quando a gente tem essas fórmulas aqui, você percebe que todo esse conjunto aqui que eu coloquei aqui as chaves, ó, todo esse conjunto aqui são conjuntos em que eu uso no movimento acelerado. Que tipo de movimento? O MUV. Todos eles a gente usa. Lembrando aqui, o que é o MUV, pessoal? É um movimento onde a aceleração é constante. Vai ser aquele tipo de exercício que o cara vai falar assim, ó, eu tenho um carro que está com uma aceleração constante de valor 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, peraí, o valor da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Quando ele fala isso, pessoal, ele não está falando que a velocidade é constante, não. Ele está falando que a aceleração é constante e tem valor 2 metros por segundo ao quadrado. Quando ele fala isso, significa que a velocidade está variando de 2 em 2 a cada segundo. A velocidade não é constante. A velocidade ou está aumentando de 2 em 2 a cada segundo, ou ela está diminuindo de 2 em 2 a cada segundo, tá? Mas vocês vão ver isso ao longo das aulas, beleza? E a gente também pode usar a fórmula da velocidade média igual a ΔS sobre ΔT no MUV, no movimento uniformemente variado, porque essa fórmula aqui, eu falei para vocês que é uma fórmula do caso geral, né? No caso geral, beleza? Tranquilo, entenderam a ideia? Então, enfim, agora vamos começar a parte de aceleração escalar média. É o primeiro subtema, o primeiro microtema daqui relacionado a esse assunto de MUV, movimento uniformemente variado, tá bom? Então a gente tem primeiro, eu falei lá para vocês que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo e que a variação é a mesma coisa que final menos inicial, no caso, que é a variação da velocidade, então seria a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT, né, variação do tempo, é a mesma coisa que tempo final menos tempo inicial. Beleza? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem aqui um carrinho, né, que ele está aqui a uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e o cara tem um cronômetro, tá? Um relógio aqui no braço dele. E ele percebeu que o carro estava a 5 metros por segundo no velocímetro e o tempo no cronômetro estava marcando 2 segundos. E ele continuou, ele estava acelerando com uma aceleração constante, tá? Então, imaginar que seja um movimento uniformemente variado, beleza? E aí, começou a aumentar a velocidade do carro. Até que ele olhou para o cronômetro e viu o tempo 8 segundos. E quando ele foi olhar no velocímetro do carro, estava 47 metros por segundo. Eita! Olha só, aumentou a velocidade, não aumentou? Houve uma aceleração, né?
Ele saiu do tempo 2 segundos até o tempo 8 segundos, e a velocidade saiu de 5 e foi para 47 metros por segundo. E a pergunta da questão, primeiro, é qual é a aceleração escalar média que ele teve aqui no percurso, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou usar a formulinha para a gente descobrir a aceleração escalar média, só para vocês verem como é que funciona ela, tá bom? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. A nossa aceleração, ó, ela vai ser igual a velocidade final. Quem é a velocidade final, pessoal? Não é 47? Então vai ficar 47 metros por segundo menos a velocidade inicial. Qual a velocidade inicial, pessoal? Não é 5? Então, menos 5 metros por segundo. Isso tudo dividido pela variação do tempo. Qual a variação do tempo? 8, tempo final, né? 8 segundos. Então, dividido por 8 segundos menos tempo inicial, 2 segundos. Menos 2 segundos. Beleza? Então, ficou até, por enquanto, até aí ficou isso, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual. Vamos lá. 47 menos 5, pessoal. Dá 42, né? Então, só de variação de velocidade, ele variou 42 metros por segundo, né? Em quanto tempo ele fez isso? 8 segundos menos 2 segundos. Ele fez isso em 6 segundos. Né? Então, ficou 42 metros por segundo dividido por 6 segundos. Agora, olha só. Quanto que é 42 dividido por 6? 42 dividido por 6 é 7. Né? Então, eu vou falar assim, vou colocar aqui. Então, isso aqui é igual a 7. 7 o quê? Pessoal, metros por segundo dividido por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Sabia disso? Ah, é, professor? Eu vou mostrar por quê. Metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. 42 dividido por 6 deu 7 metros por segundo, dividido por segundo deu metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nossa aceleração deu 7 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a nossa aceleração, né, já para a gente deixar registrado aqui, é de 7 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui vai ser a nossa aceleração. Beleza, a gente descobriu a aceleração. Vamos primeiro ver por que metros por segundo dividido por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Ó, aqui vai ser só como uma observação, só para vocês verem, tá? Vamos pegar aqui o metro por segundo. Ó, observação, tá? Vou pegar aqui, então, o metro por segundo, né? Que é dividido pelo segundo. Só vou dividir as unidades, só as unidades. Dividido por segundo. Pessoal, quando a gente divide aqui, é divisão de frações, né? Eu estou dividindo a fração metro por segundo pela fração segundo sobre 1. Por que segundo sobre 1? Porque debaixo de uma letra sempre tem um número. No caso, seria o 1, tá? Debaixo de um número sempre tem um 1 dividindo, né? Segundo dividido por 1 é segundo, né? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, divisão de fração, a gente vai conservar a primeira fração, que é essa daqui. Então, ó, conservar a primeira fração, ó, metros por segundo, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de S sobre 1? É 1 sobre S. Olha só que legal. O inverso de S sobre 1 é 1 sobre S. Então, eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Só que aqui a gente tem uma multiplicação de frações. E como é que a gente multiplica a fração mesmo, pessoal? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, ó, eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Assim que a gente multiplica a fração, tá? Então, vai ficar assim, ó, isso vai ser igual a metro vezes 1 dá metro. Dividido, segundo vezes segundo, dá segundo ao quadrado. Ah, tá. Então ficou metro por segundo ao quadrado. Ah, esse quadrado, ao quadrado é 2, tá? S elevado a 2. Tudo bem? Ah, entendi, professor. Beleza? E aí, então, a gente tem essa aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, essa é uma aceleração escalar média. E vamos lá, vamos pensar no significado dela, né? Quando vocês, lá na questão, né? Se o cara falar assim, aí pessoal, eu tenho um exercício que a aceleração é 7 metros por segundo ao quadrado. Vocês vão pensar assim, caramba, a aceleração é constante, significa que a velocidade é variável. Se a velocidade é variável, essa velocidade é variável como? Ela varia, nesse caso, de 7 em 7 a cada segundo. Significa que no velocímetro dali, a velocidade ou está aumentando 7 a cada segundo,
ou está diminuindo 7 a cada segundo, se a aceleração for isso. Mas na questão que eu inventei, a gente percebeu que o carro está aumentando a velocidade. Então significa que a cada segundo, imagina um velocímetro do carro, beleza? A cada segundo ele aumenta 7, mais 7, mais 7. Então o carro está cada vez mais rápido, beleza? Tranquilo. Então a gente entendeu a ideia, tá? Dessa aceleração escalar média que a gente achou ali, tá? E em uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado, pessoal, vai aqui a aceleração escalar média. Uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado, eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Olha só, aqui eu peguei o primeiro valor, aqui eu coloquei uma tabelinha com o tempo em segundos, né? E a velocidade em metros por segundo. No tempo 2 segundos, qual é o tempo 2 segundos? Esse aqui, ó. A velocidade dele é de 5. Tá lá, de 5, né? Aí eu coloquei, vai ter o tempo 3 segundos, o tempo 4, né? O tempo 5, o tempo 6, o tempo 7 e o tempo 8 segundos, aonde ele chega na velocidade de 47 metros por segundo, né? E o que acontece? Como a gente descobriu que a aceleração é 7 metros por segundo ao quadrado, significa então que a velocidade dele está aumentando de 7 em 7 a cada segundo. A velocidade está ficando cada vez mais veloz. Ah, tá. Se ela está aumentando de 7 em 7 a cada segundo, vamos pensar o seguinte. No tempo 2 segundos, a velocidade dele é 5, né? Se passar 1 segundo, ele vai para o tempo 3. Mas se passar 1 segundo, a velocidade dele aumenta 7. Porque a aceleração é 7. Então, significa que a velocidade está aumentando de 7 em 7 a cada segundo. Ah, tá. Então, ó, se está aumentando de 7 em 7 a cada segundo, daqui para cá passou 1 segundo, né? Se daqui para cá passou um tempo de 1 segundo, ó, de 2 segundos para 3 segundos, passou 1 segundo. Então lá aumenta 7, porque a aceleração, a velocidade está aumentando 7. Então lá, 5 mais 7, pessoal. Quanto é que dá 5 mais 7? Dá 12, né? Então vou colocar aqui, ó. 5 mais 7 é 12. 12 o quê? Metros por segundo. Massa! Beleza. Agora olha só, de 3 segundos para 4 segundos, daqui para cá, vai passar quanto tempo? Vai passar 1 segundo, né? Mas quando passa 1 segundo, a velocidade aumenta mais 7. Ah, tá. Então isso aqui era 12. Vou ter que agora aumentar daqui para cá. Daqui para cá vai ficar 12 mais 7. Mais 7 metros por segundo, né? Vou sempre aumentar 7. Quanto que é 12 mais 7? Dá 19. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. 19 metros por segundo. Beleza? Agora vamos continuar, ó. De 4 para 5, passou 1 segundo, certo? Então aqui aumenta 7. 19 mais 7 dá 26. Então aqui, ó, aumentou para 26 metros por segundo. Percebe que quando passa 1 segundo, lá aumenta 7. Passa 1 segundo, lá aumenta 7, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Agora a gente está aqui, certo? No 5. Daqui para cá, não aumentou 1 segundo? Não passou 1 segundo do tempo? Então, daqui para cá vai aumentar mais quantos metros por segundo? Mais quanto, pessoal? Mais 7, beleza? Então, 26 mais 7 dá 33. Então, aqui vai ficar 33 metros por segundo. Ó. Metros por segundo. Tudo bem? Vamos continuar. Olha lá. De 6 para 7, ó, daqui para cá aumentou também, professor, mais 1 segundo, né? Aqui sempre estava aumentando, né? Aumentou mais 1 segundo. Se aumentou 1 segundo aqui, aqui aumenta mais quantos metros por segundo? 7 metros por segundo, beleza? Então, ó, 33 mais 7 dá quanto, pessoal? 33 mais 7 dá 40. 40 metros por segundo. Agora vamos lá. De 7 segundos para 8 segundos, aumentou quanto? Aumentou 1 segundo. Se aumentou 1 segundo, 40, vou ter que aumentar quanto? Mais 7, né? 40 mais 7 metros por segundo. Aqui vai para quantos metros por segundo? Vai para 47 metros por segundo. E olha que legal. Realmente, ó, no tempo 8, ele está a 47 metros por segundo. Ó. No tempo 8 segundos, ele realmente foi para a velocidade de 47 metros por segundo. Ah, entendi, professor. Beleza, tranquilo, massa.
Hoje eu não vou falar sobre gráficos, tá? Porque aqui tem um gráfico de velocidade, da função horária da velocidade, mas não é o momento, tá? A gente vai chegar lá e vou explicar tudinho. Segue a playlist na ordem direitinha para você ficar top, né, nessa parte de movimento uniformemente variado, beleza? Então, se você gostou do vídeo, então metralha um like aí, compartilha esse vídeo com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative os sininhos para receber as notificações de mais vídeos aqui no canal, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até mais!